Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Me chamo Tárcio Galindo e nós vamos meditar um pouco na palavra de Deus hoje, ver o que ela nos mostra, ver o que ela nos revela. Às vezes a gente começa a ler a Bíblia e escuta algumas histórias que a gente não compreende muito bem. E hoje nós vamos meditar um pouco em uma delas, tudo bem? Então, antes que eu me esqueça, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, ative o sininho das notificações e se inscreva no canal se fizer sentido para você o que eu vou dizer aqui. Tudo bem? Vamos direto à palavra de Deus. Marcos 1, 2, 3. Como está escrito nos profetas: Eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Marcos 1, 6, 7 e 8. E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor de seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. Pregava dizendo: Após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas alparcas. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. E por último, Mateus 11, 11. Em verdade vos digo que, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Nós vemos aqui uma passagem sobre João Batista. Mas por que João Batista era uma pessoa tão importante assim para Jesus, para o Senhor Jesus Cristo, de ele dizer que dentre os homens nascidos de mulher, nenhum era maior que João Batista? Isso é muito forte, essa passagem. Essas palavras do Senhor Jesus Cristo sobre João é algo extremamente profundo. Vamos parar para pensar um pouquinho. Nós temos na Bíblia grandes homens, grandes heróis da fé. Nós temos Noé, nós temos Abraão, nós temos José do Egito, nós temos Moisés, nós temos Daniel, nós temos Eliseu, nós temos Elias, nós temos Enoque, nós temos Davi e por aí vai. Homens que fizeram grandes coisas, homens que fizeram grandes prodígios diante de Deus e para Deus. Pessoas que a sociedade olhava e tremia diante deles. Tanto era o pavor, tanto era a autoridade que eles tinham em Deus. Mas e João Batista? O que João Batista fez? João Batista ele não fez nenhum milagre. João Batista ele não acabou com nenhum território, não conquistou nenhum território, como Josué fez e como Davi fez. João Batista era um homem simples. João Batista era um homem que vivia no deserto. Enquanto nós lemos na Bíblia que os maiores homens da Bíblia passaram pelo deserto como um sinal de tentação, João Batista ele vivia no deserto. Ele fazia do deserto a sua habitação. E diz a palavra que João Batista ele se alimentava de gafanhotos e mel silvestres e usava uma roupa de pele de carneiro e vivia ali no deserto, em grutas, vivia ali errante pelo deserto. E ele pregava no deserto. Mas o incrível que nós percebemos é que João Batista ele não pregava para ninguém. A pregação de João Batista era tão forte, era tão tremenda, que as pessoas saíam das cidades para ir no deserto ouvir João Batista pregar. E além de João Batista pregar, João Batista batizava as pessoas no Rio Jordão. Isso é tremendo, pessoal. Isso é uma coisa absurda de a gente pensar. E Jesus disse que dentre os filhos de mulher, nenhum é maior que João Batista. Ou seja, de toda a raça humana, todos esses grandes homens que eu citei,
Jesus o colocou como o maior entre todos eles. Mas por que Jesus fez isso? Seria pela eloquência de João Batista? Seria o domínio que João Batista tinha na palavra de Deus? Seria pela robustez do seu físico? Seria pela beleza da sua face? Eu creio que não. Porque nós sabemos que só Deus conhece o coração das pessoas. E João Batista, antes de nascer, o próprio anjo Gabriel veio e disse para Zacarias que ele nasceria, que João Batista nasceria de Isabel, e Isabel já era uma mulher muito idosa. E o próprio anjo Gabriel disse que Zacarias ele ia ter um filho e deveria chamá-lo de João. E que esse filho, ele era cheio do Espírito Santo desde o seu nascimento. E como nós lemos na própria palavra de Deus, João Batista, ele era tido como um anjo. Eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, a qual preparará o teu caminho diante de ti. Então João Batista ele foi enviado para preparar o caminho do Senhor Jesus Cristo, para endireitar as suas veredas. Olha que tremendo isso. Primeiramente, João Batista ele foi considerado como um anjo. Nós não lemos nenhuma parte da Bíblia Deus falando de pessoas como se fossem verdadeiros anjos. Todos esses homens que eu citei, os grandes heróis da fé, não eram comparados a anjos, porque quando a gente fala de um anjo, é algo surreal, é algo tremendo, é algo que não existe nesse mundo. E João Batista era quase como um anjo. João Batista não era perfeito, porque se João Batista fosse perfeito, não era preciso que Jesus viesse. Porque nós sabemos que o único perfeito que existiu foi o Senhor Jesus Cristo. Tanto é que ele levou sobre si todos os nossos pecados. Mas João era um homem fora do normal. Ressaltamos, como eu falei, do nascimento de João Batista, que o próprio anjo Gabriel, lá em Lucas 1, de 11 a 17, foi um milagre. O nascimento de João Batista foi um milagre. Advindo de uma mãe muito idosa e de um pai idoso. E assim como foi, o anjo Gabriel chegou para Maria falando sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo, o próprio anjo Gabriel chegou para Zacarias e falou da vinda de João Batista. Então João Batista é um homem de tremenda importância para Deus, tremenda importância para o reino de Deus. João Batista ele narrava que as pessoas deviam se arrepender dos seus maus caminhos, que as pessoas deviam se ater ao reino dos céus que estava chegando. Chegando através de quem? Chegando através do Senhor Jesus Cristo. João Batista, ele pregava incessantemente que as pessoas deviam se arrepender para receber o Messias. E João Batista era tão humilde, a sua humildade era tão grande, que ele disse que não era capaz de, mesmo se abaixando, ele não tinha autoridade de desamarrar as sandálias de Jesus. Olha a humildade que esse homem tinha, de coração e de comportamento. E João Batista ele não tinha o rabo preso com ninguém. João Batista ele pregava, ele metia o pau no rei Herodes, dizendo que ele estava saindo com a irmã, com a esposa do seu irmão. Então, João Batista ele não tinha papas nas línguas, ele não devia nada a ninguém, ele não tinha um rabo preso com ninguém. Tanto é que o rei Herodes temia João Batista, porque o rei Herodes sabia que ele era santo. E João Batista foi um homem espetacular. Como eu disse no começo do vídeo, nós não vimos nenhum milagre que ele fez, mas ele teve a honra, uma honra sobrenatural, de batizar o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele teve essa honra. Deus concedeu a ele essa honra tão tremenda de batizar o Senhor Jesus Cristo. E após esse batismo, Jesus ele foi ao deserto, levado pelo Espírito Santo e foi tentado. E nós sabemos muito bem aonde termina essa história. Essa história termina na sua crucificação
e na sua ressurreição e Jesus nos salvando dos nossos pecados. Mas teve alguém que preparou o caminho para o Senhor Jesus Cristo. E esse alguém foi o maior homem nascido de mulher que já existiu, João Batista. Então, vamos ter 1/1000 da humildade que João tinha. Vamos nos desprender desse mundo como João se desprendia. Não vamos pensar em riquezas materiais como se isso fosse algo que nós precisamos de forma cabal em nossa vida. Vamos juntar tesouro no céu, onde a prata e o ladrão não roubam. Vamos pensar no reino de Deus em primeiro lugar em nossas vidas, como João Batista pensava. Ele sim, foi o maior homem que já existiu. O próprio Senhor Jesus Cristo disse isso. E quem somos nós para discordar de Jesus? Se ele achou que João Batista foi maior do que Abraão, do que Noé, do que Davi, do que Moisés, do que Daniel, do que Enoque, do que Elias, quem somos nós para dizer o contrário, não é mesmo? Vamos observar como João Batista se desprendia desse mundo e buscava em primeiro lugar o reino de Deus. Tanto é que ele morava no meio do deserto, um local de tentação, um local de aridez. João Batista se submeteu ao deserto para fortificar a sua fé, para endireitar os caminhos para a chegada do nosso Senhor Jesus Cristo. João Batista foi um homem tremendo e foi o maior de todos eles. Tudo bem? Essa é a palavra que eu tinha para nós todos nesse dia de hoje. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.